Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Denim Talk da Covolan Denim, com um encontro maravilhoso aqui de profissionais. Bom, eu sou a Thaisa Peralta, Denim Head da Covolan Denim, uma indústria têxtil denim 100% brasileira, e hoje eu vou estar mediando a nossa mesa. Eu gostaria primeiramente de estar agradecendo ao Inspira Mais pela oportunidade, o espaço cedido para estar acontecendo esse encontro. Gostaria também de estar agradecendo a toda a diretoria da Covolan pelo apoio, incentivo e a busca pelo conhecimento para ser aí compartilhado com todos. Hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas e como isso chega até as coleções de moda. E aqui em São Paulo é possível a gente vivenciar 4 estações do ano em um único dia, né? Você sai de casa com tudo, guarda-chuva, blusa, regata, e como a seriedade do assunto ele tem despertado diversas reflexões no consumo, na forma de fazer os nossos produtos, com quem nós nos relacionamos e, obviamente, aí na busca por mais informações. Para convidar, então, para se juntar à mesa, a mestre em design pela Universidade Federal do Paraná, autora do livro Design Sustentável, lançado o ano passado, em 2020, fundadora e criadora da marca Peleleca, Renata Valvoliza. Bem-vinda, Renata. Sua história aí sobre a maternidade, como ela mudou aí o seu olhar, é muito linda. Você está bem? Tudo certo, Thaisa. Obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, com pessoas tão bacanas, que têm um trabalho tão importante, e eu espero que eu consiga contribuir e estar à altura dos demais participantes. Muito obrigada, Thaisa. A honra é nossa. Obrigada aí pelas palavras. Bom, convidamos também o livre docente da USP, mestre em engenharia metalúrgica com ênfase em ciências dos materiais pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em planejamento energético pela Universidade Federal do Rio, pós-doutorado em planejamento de sistemas energéticos pela Universidade Estadual de Campinas. Ele já publicou mais de 130 trabalhos científicos originais, é orientador de diversas dissertações de mestrados, teses de doutorados, trabalhos de iniciações científicas, membro da delegação brasileira das 5 conferências das partes de convenção quadro das Nações Unidas sobre mudanças do clima, assessorando, obviamente, aí, os diplomatas do país. É atualmente assessor científico da FAPESP, integrante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. André Felipe Simões, que satisfação tê-lo hoje aqui conosco. Muito bem-vindo, professor André. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Eu estou muito honrado por estar participando desse evento, muitíssimo feliz. Tivemos uma pequena petit comité, uma reunião antes, né, de iniciar a gravação. Estou muito feliz, conheci um pouco sobre o belíssimo trabalho da Renata, um pouco sobre o belíssimo trabalho do professor James. E você, Thaís, é uma colega de trabalho, você é minha aluna atualmente, você é uma aluna muito agradável, muito participativa. É uma honra estar aqui, compartilhar e aprender, trocar saberes, experiências de vida. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, professor. Muito obrigada, de coração. Bom, convidamos também nosso amado, o mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Administração de Qualidade e Produtividade pelas Faculdades Salesianas, pós-graduado em Formação Pedagógica de Docentes pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e especializado em Desenvolvimento em Gestão pela Fundação Dom Cabral. Ele é professor também nos cursos de graduação e pós-graduação da Unimep, docente na Unisal, docente na Senac São Paulo, unidades, né, de Americana e Piracicaba. O James ele tem ampla experiência como executivo em experiências nacionais e multinacionais dos segmentos químico, metal, têxtil, autopeças, agrobusiness, comercial e distribuição. Ele também é fundador e diretor da Cirrus Consulting, uma empresa especialista em soluções e melhorias dos processos organizacionais, estratégicos, operacionais e sistema de gestões integrados. James Pedro Nadim, bem-vindo, que também é um dos meus grandes professores da minha vida, que a vida me proporcionou, e aprendi muito sobre sustentabilidade com ele, com o James e com o Fred também. Você é muito bem-vindo, James. Como que você está? Muito obrigado, Thaisa. Prazer, uma honra, um privilégio estar com vocês. Você, Thaisa, sempre muito generosa, né? Muita bondade sua, né? A gente fica até emocionado em estar nesse momento aqui, né? É um prazer estar com a Renata, né? Nesse warm-up aí, realmente ficamos já encantados, né? Com
todo o trabalho, né, que ela desenvolve, e querido professor André, né, a quem estou conhecendo nessa oportunidade também, né, assim como o seu filho, né, Thaís, eu já sou fã dele agora também, né? Então, vamos trazer um pouquinho aqui das nossas experiências, né? Eu sempre digo, né, que o problema de ficar velho é que a gente tem mais histórias para contar, né? Então, vamos contar um pouquinho da história da nossa vida profissional, né? Um pouco da pessoal também, que tem relação total nesse mundo da sustentabilidade, nesse mundo da moda, né? Eu que trabalhei mais de 10 anos no Grupo Vicunha e já há praticamente 13 anos, né, prestando consultoria e ajudando a Covolan Denim, né, na caminhada da sustentabilidade. Um prazer estar com vocês, um ótimo encontro a todos. Obrigada, James, uma satisfação muito grande. Bom, então eu quero começar aí a nossa mesa com uma pergunta para o professor Dr. André, né, indo direto bem no ponto. Professor, como as indústrias elas devem se portar mediante as mudanças climáticas e a atual crise hídrica que hoje nós estamos vivenciando? Bom, as indústrias têm muito a fazer. Elas têm que ser proativas em relação à transição energética. Tem que tentar entrar nessa grande toada internacional, no sentido de migrarmos de uma base de combustíveis fósseis, né, para uma base de geração de energia, base energética renovável, né? A gente hoje tem uma matriz energética centralmente focada em petróleo, carvão mineral e gás natural. O Brasil ele é muito interessante nessa perspectiva, porque o Brasil tem uma quantidade muito importante de participação de energias renováveis na nossa matriz, por situações naturais. Temos rios com topografia acidentada, agora está começando a ter uma geração mais perceptível e relevante de energia elétrica a partir de fazendas eólicas, particularmente no Nordeste do Brasil. Você tem um potencial fantástico para a energia solar, mas, para te responder pragmaticamente, queridíssima Thaisa, eu diria que as indústrias e cada parque industrial no Brasil tem que se preocupar também em implementar estratégias de redução do seu próprio consumo interno de energia, através, por exemplo, de estratégias ligadas a retrofit. Uma série de estratégias que têm que ser mapeadas, categorizadas e analisadas internamente, em que medida a gente pode reduzir o consumo de energia naquele processo específico, naquele método produtivo, desde estratégias simples, quer dizer, uma série de estratégias devem e podem ser implementadas sem um excessivo custo, sem penalizar muito a lucratividade daquele empreendimento e tudo mais. Outra coisa é apostar fortemente na autogeração de energia. Tentar, por exemplo, aproveitar termoelétricas a biomassa. O Brasil tem um potencial enorme, bastante explorado, mas com um potencial grande de expansão em geração de energia, cogeração. As indústrias não têm tanto a fazer assim, diretamente, no que se refere, por exemplo, à redução do problema do desmatamento da Amazônia. É um problema gravíssimo que está associado a chover de uma forma não previsível, chover de uma forma mais imprevisível, por exemplo, no Sudeste brasileiro. Então, aumento do desmatamento da Amazônia e, crescentemente agora, queimadas no Pantanal, também é um grande problema, porque você diminui o potencial hídrico, o manancial de água dos rios voadores. Você tem uma quantidade importantíssima de água que vem em cada árvore, e na média lá na Amazônia, cerca de 1.000 metros cúbicos de águas que viajam pelo território brasileiro, pela nossa troposfera, chegando aqui no sul, sudeste. E essas chuvas são fundamentais não só para o Brasil, mas também para a Argentina e Uruguai. Então, combater o desmatamento é combater a crise hídrica, que, de fato, ela só não é maior de toda a série histórica porque a gente não tem como mensurar, não temos dados históricos consistentes antes de 91 anos, para 91 anos. Então, na verdade, essa crise hídrica provavelmente é a maior de toda a história do Brasil. E olha que o Brasil tem uma quantidade de rios muito interessante para a energia. 11,6% da água potássio do planeta está no Brasil, em rios e reservatórios. Você tem aqui o aquífero Guarani, você tem aquíferos, quer dizer, o Brasil sobra água. Ainda assim, por problemas de planejamento, problemas de avanço do desmatamento, problemas de ter uma empresa de pesquisa energética só desde 2008, só há 13 anos, o Brasil planeja energia há muito pouco tempo. O planejamento do setor energético está muito na mão do setor privado. Isso não é feito em outros países, é preocupante mais.
O setor privado ficou nessa privatizações feitas, mal feitas, privatização, não estou nem questionando aqui. A questão é fazer quando precisa fazer e de que forma fazer. Se você sempre priorizar o lucro, vai ter uma hora que gerar lucro fica impossível, porque toda a nossa base econômica do planeta Terra depende da natureza. Então, se você prioriza o lucro em detrimento ao meio ambiente, tem uma hora que você não consegue mais gerar lucro, porque a natureza não é uma cornucópia incessante de recursos naturais, tem limite. Não tem 3, 4 planetas aqui colados ao planeta Terra. Felizmente, porque senão a gente hoje degradaria. Então, indústria tem que fazer o quê? Autogeração de energia, reduzir o seu consumo energético através de estratégias diversas, e aí cada indústria tem que se compreender, seu processo produtivo, e os seus indivíduos, os gerentes, os trabalhadores, os funcionários, os executivos, os CEOs, têm que apostar, participar como cidadãos brasileiros na luta contra o desmatamento. Tá? Votar direitinho em políticos que têm a pauta ambiental como pauta cerne. Então, acho que já falei muito sobre essa questão. Legal, obrigado pela pergunta. Pergunta fundamental. Obrigada, professor André. Eu estou anotando, tá? Porque eu adoro tomar nota e acho que hoje vai ser uma grande aula aqui para mim. Bom, quero aproveitar então e convidar o James para fazer uma pergunta, já que a gente teve um pouco dessa visão em relação às indústrias, né, às suas estratégias. James, você acredita que os órgãos certificadores, mediante toda a crise hídrica que nós estamos vivendo, as mudanças climáticas, eles vão subir agora a régua em relação às questões das mudanças climáticas? Vai subir o nível de exigência? Vai ter alteração? Então, Thaisa, deveriam, né? Deveriam. Mas eu não sou convicto disso. Por quê? Porque hoje atender à legislação já é muito difícil. É muito difícil não pela prerrogativa das organizações, das empresas, das indústrias, seja que for. Né? Atender à legislação é difícil pelas condições em que vivemos no nosso país e também pela falta de fiscalização desses órgãos certificadores. Né? Então, nós temos muitas leis interessantes, muitas leis importantes que não são cumpridas. Né? E quem sofre com isso, sem dúvida nenhuma, é o planeta, é o clima. Por quê? Porque não existe o cumprimento daquilo que foi preconizado. Né? Então, nós não podemos fazer sustentabilidade com compensação. Nós temos que fazer sustentabilidade a partir da sustentabilidade. E aí entra a responsabilidade empresarial, a responsabilidade de quem está à frente dos negócios. Né? Então, a pergunta é específica aos órgãos certificadores. Eu não acredito que eles vão subir, né? Porque eles não têm nem como acompanhar o que está acontecendo. Né? Com relação a organismos de certificação, né, as normas, as certificações que nós temos hoje, elas são muito rígidas, elas são muito bem estruturadas, né? São requisitos internacionais que nós temos que atender na sua grande maioria. Então, não é um privilégio, né, do Brasil, é um privilégio do planeta. Né? Uma empresa que é certificada numa ISO 14001, ela diz o seguinte: eu atendo a todos os requisitos que são solicitados aqui no nosso país, como é solicitado na Europa, na Ásia, na América do Norte, porque a norma é uma só, né? Não existe diferença nisso. Né? Então, a única esperança que eu tenho é que se cumpram, né, as leis e aquilo que foi determinado. Fique à vontade. James, vou te fazer mais uma pergunta, porque você tocou no ISO 14001, que é o certificado de sistema integrado do meio ambiente, né? Sim. Atualmente, no Brasil, quantas empresas têm o certificado do ISO 14001, dentro do nosso ramo têxtil, né, e confecção? Tá. Então, esse número ele é levantado por uma pesquisa da ISO, né, chamada ISO Survey. E a última atualização que nós tivemos foi em 2019, final de 2019. Né? Eu diria o seguinte, que ela é muito próximo da realidade, porque a gente já teve a pandemia depois disso. Então, poucas empresas foram certificadas com uma nova certificação da ISO 14000. Tá? Então, eu peguei lá nos dados da ISO Survey, para você ter uma ideia. No mundo, nós temos 312.580 certificações.
né? Empresas certificadas. No Brasil, temos 2.969 empresas. Uau, Tá? é chocante. É bem menor do que 1%. Chocante. E no segmento têxtil, né, que aí é horroroso, nós temos apenas 26 empresas. Uau, uau. Apenas 26 empresas certificadas numa certificação tão importante, né, que pode credibilizar o processo produtivo, né, trabalhar os aspectos, os impactos ambientais dessas organizações, né, criar uma consciência e uma responsabilidade não apenas, né, de quem está à frente, mas por todos que fazem parte do contexto, né? Então, essa é talvez a melhor resposta da sua pergunta, né? A gente precisava que mais empresas cumprissem as normas, que cumprissem as leis, né? Já estaria bom demais, né? Excelente. Bom, para a gente complementar na continuidade desse raciocínio, eu quero convidar a Renata. Ela tem uma marca e tem, obviamente, né, essa inspiração pelo mundo da moda. E eu quero, assim, Renata, dentro da sua visão, como que hoje você vê que essas grandes marcas elas estão reagindo em relação às mudanças climáticas e qual o papel do design para que a gente consiga aí ter uma visão um pouco melhor aí desse cenário? Ok. Thaisa, minha área de atuação é design para sustentabilidade, né? Então, a gente busca projetar, comprometido com a inovação, para que a gente solucione problemas e necessidades dos seres humanos. E o design para sustentabilidade vai estar resolvendo questões relacionadas com a sustentabilidade. Bem, a minha linha de trabalho entende a sustentabilidade como a capacidade que a gente tem de equilibrar os aspectos ambientais, que os professores anteriormente falaram bastante, os aspectos sociais e os aspectos econômicos. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é muito difícil de ser conseguido no panorama que a gente tem atualmente, porque o aspecto econômico ele é supervalorizado em detrimento aos aspectos que seriam os ambientais, do qual a gente está falando mais hoje, e o aspecto que seria o social. Nós temos que lembrar que ainda a sustentabilidade e o design para a sustentabilidade são muito novos num panorama de indústria têxtil de confecção que nós dizemos indústria da moda, né? Então, assim, é ainda bastante novo e as indústrias, elas têm uma dificuldade latente de lidar com esses problemas que são relacionados tanto à parte ambiental quanto à parte social. Então, eu vejo que a gente precisa de ter os profissionais, de um modo geral, um olhar muito aberto para as questões da sustentabilidade e tem um papel muito importante de estar levando para dentro das indústrias para que essa realidade ela possa realmente ser modificada. Então, acho que é isso que eu teria para falar para você. Obrigada. Professora Anderé, e como que você acredita que os especialistas eles estão vendo agora em curto, médio e longo prazo as alterações das indústrias, né? E como será essa mudança? Porque eu acho que a gente está, no momento, quando a gente fala de mudanças climáticas, acho que envolve mudanças como um todo, né? Em todas as áreas. Você está falando especificamente no setor industrial. As Nações Unidas, quer dizer, esse assunto nosso, a sustentabilidade, tem um ponto de partida muito correlato ao Brasil. Houve, em 1992, eu tive a grande honra de participar, na época era engenheiro, né, de fábrica, trabalhava numa empresa chamada Vale Sul Alumínio, do Grupo Vale, eu acho que antes da privatização e tal, e eu participei da Rio 92 como enviado da empresa, né? Mas também foi nessa experiência divina, foi na Rio 92, a Eco 92, foi depois da Rio 92,
a questão ambiental se tornou pivotal, fulcral. Depois de 1992, você já tem 29 anos essa história de construção de uma forma mais orgânica, estrutural da sustentabilidade. E é curioso notar que o Brasil ele iniciou isso tudo, né? É muito importante o papel do Brasil nessa história toda. 28 anos, né? A gente vai no próximo ano completar 30 anos. A própria Rio Plus 20, a Rio mais 20, ela acontece em celebração a 20 anos da Conferência Rio 92, que, por sua feita, acontece 40 anos depois da primeira Conferência das Nações Unidas, da ONU, sobre meio ambiente, chamada O Homem e o Meio Ambiente, né? Denotando bastante essa arrogância humana, o homem e o meio ambiente. Não era bem assim, mas uma tradução possível, em Estocolmo, na Suécia. Tá? Tem todo um contexto ambiental. E o embrião disso é um trabalho maravilhoso de uma bióloga estadunidense chamada Rachel Carson. Em 1962, ela publica um trabalho com uma equipe grande chamada Silent Spring, Primavera Silenciosa. Esse foi um trabalho que atingiu a mídia, os jornais de grande circulação no mundo todo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, na Ásia, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Japão, aqui na América do Sul. E esse trabalho foi muito importante, porque ele correlacionava e mostrava, com muitos dados consistentes, o drama, o problema na saúde humana, os diversos problemas, particularmente câncer, correlatos a excessivo uso de agrotóxicos na produção agrícola. Esse foi um grande embrião, foi quando a ciência começou a questionar o modelo econômico e falando, há limite para o crescimento. O meio ambiente ele não pode ser tratado como mero acessório para os pseudo-desejos humanos. O meio ambiente não é isso, por exemplo. Na visão biocêntrica, uma árvore, uma formiga, um tamanduá, tem tanto direito quanto nós, cada humano, né? Inclusive, tem histórias interessantíssimas na área de direito ambiental. Acho que foi na Austrália, um rio ganhar o direito porque ele foi poluído. Em que medida aquele rio deve ser compensado? Quer dizer, o rio como figura. É muito interessante a história da construção da sustentabilidade, né? Então, eu quis fazer esse recorte temporal porque o Brasil está nessa tônica e eu, como representante do governo do Brasil, não do governo brasileiro, do Brasil, né? Do Brasil, nas convenções do clima, estava participando, agora a academia foi vetada a partir de 2019, né? Não posso mais participar, não por minhas posições, não é isso, mas é porque eu sou da academia, entendeu? Não estou falando aqui de nada demais, mas era muito bacana se o Brasil pudesse hospedar a COP25, né? Nós não tivemos essa oportunidade. Lamentavelmente, antes mesmo do atual governo assumir, eu estava na Polônia quando nós recebemos, representando o Brasil, não só o Brasil, a América Latina. A gente, quando vai nessas convenções do clima, nas COPs, assessorando cientificamente diplomatas, os países precisam trabalhar juntos. Então, a gente trabalha muito com a Argentina, com o Uruguai, porque a questão energética, mudanças climáticas, não existe. A história de país é uma criação humana. Mas os territórios, os países, o meio ambiente ele existe, não é a gente que decide. A gente decidiu, Brasil, Argentina. Mas para enfrentar a mudança climática, a gente tem que trabalhar como irmãos. Não só nós, irmãos humanos, juruais, os não juruais, os brancos, os índios, todas as classes sociais. E a gente tem que respeitar as diferenças culturais, os estados evolutivos de cada nação, em termos de desenvolvimento socioeconômico. Então, para enfrentar a mudança climática, para reduzir a vulnerabilidade energética de qualquer país, o país tem que conversar com o seu vizinho. Seja aqui no caso do Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com Venezuela, com o Equador, todos os países americanos. É o que faz os Estados Unidos com o Canadá, desde sempre, é o que faz a Alemanha com a França. E a gente tem que tentar superar as nossas diferenças culturais, políticas, e trabalhar junto. E é isso, o Brasil tem importância fundamental. Seria maravilhoso se nós hospedássemos a COP25, não aconteceu. Aí a COP25 aconteceria na cidade de Santiago, no Chile. Também não foi bom porque em Santiago estava havendo manifestações de rua, enfrentamento do capitalismo financeiro, ficou inseguro, as Nações Unidas decidiram, graças à Espanha, a Espanha decidiu sediar a COP25 em 2019. Então, foi o último momento que a humanidade, os políticos do mundo e a ciência global, é uma reunião que acontece a cada ano, junta 15 mil pessoas, uma conferência, para tratar da mudança climática, que é o resultado mais importante da Rio 92. Criou-se 3 conferências, uma para combate à desertificação, outra para combate às mudanças climáticas, quando o problema a ciência já sabia que ele existia, e outra para a manutenção da biodiversidade, a Convenção da Biodiversidade. A da biodiversidade continua existindo, é importante, mas a Convenção do Clima se tornou magnânima. Por quê? Enfrentar a biodiversidade também, a manutenção também significa enfrentar a mudança climática, mitigação e adaptação. Então, a grande convenção da ONU para o meio ambiente hoje é a Convenção do Clima. A gente está entrando na próxima, em Glasgow, na Escócia, já está agendada a próxima COP,
O ano passado, por conta da terrível da dramática pandemia de Covid-19, não houve a COP26. A COP26 está agendada para a cidade da Escócia. Está na Escócia, da cidade de Glasgow. Então, indústria tem que fazer o quê? Uma migração dos combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Em que medida? Dialogar politicamente? Isso tudo que você me perguntou, Thaisa, é uma pergunta, uma resposta única, não há. Sabe? É muito complexo, mas no caso do Brasil, usar o potencial do Brasil em biocombustíveis, que é um potencial clássico, estabelecido. Você tem o pró-álcool aí, que foi um sucesso. Você tem, então, que apostar nos biocombustíveis. Etanol, biodiesel e todo o potencial de biomassa para a geração energética. Então, o Brasil, as indústrias brasileiras da moda e todas as indústrias têm que estar atentas ao nosso potencial de biomassa, bioenergia. O Brasil é fera nisso. Sempre que eu viajo para o exterior, professor, como é que é a experiência de vocês? Tem trabalho escravo? A Europa se preocupa muito. E eu, como brasileiro, quer dizer, a gente tem que mitigar, minimizar e eliminar todo o resquício de trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, todo o uso de química desnecessária. Temos que ter uma indústria o mais ética ambientalmente possível. E para que esse modelo econômico traga desenvolvimento social também. Senão, a gente vai sair da Terra mais cedo. Ah, mas esse problema não é meu. As futuras gerações estão aí. Quer dizer, o problema é de amor. Acho que o James falou uma palavra muito bela, né? É a gente pensar em amor. Amar a humanidade e amar todos os seres vivos. Nesse contexto, a gente fica aqui mais tempo. A extinção é inevitável. Mas por que não postergá-la, né? Verdade. Excelente. Bom, Renata, você desenvolveu uma ferramenta que é o SUSI for Fashion Design. E como que as mudanças climáticas, elas interferiram nessa construção? E se você puder explicar um pouquinho melhor o que significa o SUSI for Fashion Design, por favor. As ferramentas de design, elas existem para nos ajudar a avaliar, analisar e planejar melhor os nossos projetos, independentemente do método que você use, o método projetual que você usa, elas te auxiliam a você conseguir soluções projetuais, né? Então, a SUSI, eu resumi, né? Mas significa ciclo sustentável para o design de moda. Design a gente utiliza assim, dessa forma mesmo. E ela serve para você avaliar os projetos relacionados com a área de moda e têxtil. Porque, às vezes, a gente tem uma informação bastante grande, uma informação muito densa, e fica muito complicado para nós sabermos quais critérios, quais parâmetros que a gente vai utilizar no nosso projeto, no nosso produto, no nosso serviço. Então, essa ferramenta ajuda você a avaliar projetualmente, né? Estou falando especificamente da minha área, como que ela pode estar te auxiliando para você saber se aquele produto ou serviço pode estar realmente trabalhando a sustentabilidade, lembrando que a gente leva em consideração o aspecto social, econômico e o ambiental. No seu livro, vem esse daqui, que eu acho que explica um pouquinho, é isso? Ó? Isso, eu tô com ele aqui, olha só. É isso. Legal. Isso, exatamente. Então, a gente tem 5 parâmetros, né? Isso, nós temos 5 parâmetros. Esses parâmetros, eles, no fundo, todos levam muito a sério as questões climáticas, né? As mudanças climáticas. Porque tudo está interrelacionado. Aí você fala, tá, como que tudo está interrelacionado? Na indústria têxtil de confecção, a gente tem que lembrar que ela começa lá com as fibras, que elas podem ser naturais, né, de origem animal ou de origem vegetal, e que elas podem ser também fibras que elas são artificiais, né? Então, a gente tem, depois disso, a gente passa por uma série de indústrias e até nós chegarmos no produto confeccionado, que ele vai ser usado por um consumidor. Então, o que a gente usa? A gente usa essa ferramenta levando em consideração as questões climáticas. Por quê? Porque a hora que você vai, por exemplo, a gente tem aqui, né, desmaterialização. Está relacionado como eu vou desmaterializar o meu produto pós-consumo ou o resíduo sólido da indústria. Está relacionado com essas questões.
quando eu estou falando sobre metabolismo, que eu trabalho bastante a questão do metabolismo técnico e do biológico, né? Que é você, por exemplo, poder produzir um produto têxtil que ele realmente seja possível dele poder ser reciclado, desmaterializado, reaproveitado. Eu também estou tocando no tema de hoje. Quando eu falo sobre vitalidade de ecossistemas, que é um dos parâmetros que eu coloco, também está relacionado. Quando eu falo sobre toda a sustentabilidade local, também, porque as ações que minha marca, uma indústria, a gente sabe que a moda hoje ela se tornou global. Então, as ações que eu tenho num determinado local, elas podem estar prejudicando o outro, né? Então, a gente tem que entender quais são as ações que a gente está fazendo e em que localidade, em que região, né, ela vai estar trazendo os benefícios ou os malefícios, né? E a gente trabalha também com o último, que eu trabalho bastante, que é relacionado à diversidade de projeto. Então, também teria uma relação com o tema de hoje, porque trabalhar a diversidade de projeto é a gente levar em consideração que eu posso ter soluções criativas, soluções de inovação, que eu traga uma diferenciação naquilo que eu estou oferecendo para o meu público, e que essa diversidade ela pode estar fazendo com que a gente tenha soluções, né, que possam abarcar de uma melhor maneira ou mitigar, né, as questões ambientais também. Eu vou, se você permitir, dar um exemplo aqui para você. Por favor, com certeza. Então, tá. Então, essa aqui, por exemplo, é uma embalagem da Pepeleta, né? Quando eu usei essa ferramenta, por exemplo, para avaliar a minha embalagem, né? Então, diversidade de projeto, por exemplo, a gente trabalha com esses desenhos que são desenhos infantis. Então, a gente está permitindo com que as crianças desenvolvam suas habilidades, sua expressão como ser humano, que é muito importante, sua linguagem. A gente, diversidade de projeto, está trabalhando também permitindo que mães retornem ao mercado de trabalho. Então, a gente está trabalhando aspecto social bastante forte. Daí, quando eu vou ali para a questão dos metabolismos, né? Eu estou trabalhando com que seria um resíduo sólido, eu estou colocando já na minha embalagem. Ou seja, eu não estou fazendo com que uma outra empresa, que eu não consigo avaliar as ganhas e as perdas que terão, né, com relação ao material e tal. Mas a minha eu consigo. Eu sei saber quanto de resíduo sólido eu estou jogando fora, eu estou descartando, enfim. Então, eu consigo fazer com que toda a questão de energia, de água e tal, seja super valorizada, porque a gente tem que ter isso também. Então, isso está relacionado às questões climáticas. Depois, eu estou fazendo uma embalagem que eu não vou deixar com que o plástico pare ali na praia. E aí eu também já estou educando uma criança que ela vai perceber a diferença que tem. Ao mesmo tempo, quando eu fiz essa embalagem ela tem toda uma mesma composição de material. E existe patente para que essa embalagem seja reciclada. Então, eu não falo só sobre a reciclagem, eu projeto para a reciclagem, né? E, por fim, a vitalidade de ecossistemas, eu posso dizer que quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo com que o plástico não pare na praia, com que nenhuma energia em vão para fazer esse tecido seja desperdiçado ou jogado fora. Então, eu vou começando a ter uma outra visão projetual e vou começando a utilizar essa ferramenta
para ampliar as soluções que eu posso ter para o meu serviço, para o meu produto, enfim. E o principal, quando o consumidor vai... e aqui também tem um QR Code de um vídeo que fala um pouco sobre sustentabilidade e tal, fala sobre a marca. E quando o meu consumidor ele vai estar consumindo um produto que ele vem dessa forma, isso gera nele uma outra percepção e uma outra forma dele começar a consumir. Talvez ele não vai mais aceitar comprar um produto com várias embalagens de plástico e que ele vai simplesmente abrir aquela peça e vai jogar aquilo num lixo sem ter uma necessidade real e concreta para aquilo, né? E a gente também faz uma coisa muito importante. Quando eu falo que uma peça ela está cabendo numa área super pequena, eu estou minimizando o espaço para o transporte. E isso envolve combustível, e isso envolve uma porção de coisas, né? E ao mesmo tempo eu já estou criando uma embalagem que ela mesma vai se acomodar dentro da caixa. Eu não vou precisar de colocar mais algo que vai estar segurando e assim por diante. Então, essa inter-relação que a gente tem, que é o que eu busco, ela era uma inquietude que eu tinha e que o livro e a ferramenta foram contribuições que eu gostaria de oferecer, não só para o meu negócio, mas que fossem também que pudessem também ser utilizados por outras pessoas, por estudantes, por profissionais, e que essa ferramenta pudesse ajudar a indústria têxtil de confecção, né, a poder estar projetando melhor seus produtos, seus serviços, e que a gente conseguisse ter uma relação, uma visão um pouco mais holística de tudo que está acontecendo. Nossa, Renata, assim, é muito inspiracional o jeito que você acabou dando esse exemplo, né, dessa aula. Acho que é um design responsável, e isso é muito importante para todos que estão nos assistindo nesse momento, da nossa responsabilidade do começo ao fim, de ter esse papel investigador de fato, né, para onde vai isso, o que eu posso fazer para contribuir, para diminuir, né, a emissão de carbono, geração de plásticos, de resíduos. Então, parabéns, é muito, muito inspiracional. Bom, eu ia fazer agora uma pergunta para o James, que eu acho que ele já respondeu umas outras perguntas que a gente já conversou aqui um pouco, então eu vou fazer uma outra, James, pegando um pouco desse gancho, dessa visão da Renata, que ela trouxe essa questão da responsabilidade em construção de marca, que, bom, qual é uma relação atual que você visualiza que a gente está vivenciando agora, né, dessa crise energética e hídrica, né? O que a gente pode buscar hoje para estar colaborando? Isso eu digo até mesmo dentro das empresas, ali junto com os órgãos certificadores. Qual é a sua visão, James? E eu digo isso até porque eu vejo muito dentro da própria Covolan, né? A Covolan, ela tem obviamente, né, você faz parte de tudo isso, essa busca contínua da melhoria, e a gente está buscando o ISO 50001, até porque a gente acredita que é uma melhora significativa, e eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, por favor, da importância do ISO 50001. Certo. Eu acho que dá para pegar o gancho do que a Renata, do que o professor André comentou para responder essa pergunta, né? E também, né, a primeira pergunta, né, quando você indagou se os órgãos iriam subir a régua, né? Eu acho que para que nós possamos evitar uma crise como essa, quem tem que subir a régua é a sociedade, né? Acho que nós precisamos ser mais críticos, né? Nós devemos cobrar mais, e isso a história mostra, né, que quem se beneficiou foi a população, né? Quando nós vivemos a era da qualidade, na década de 80, né, eu me recordo que era em vão você reclamar de um mau atendimento, de um produto que não lhe atendesse, né, nas suas necessidades, né? Até que veio a lei do consumidor, lá em 1990, né? Foi quando imaginou-se, né, que teríamos um novo
patamar, né, com relação a essa questão da qualidade. Hoje é muito diferente, né? Então, é um processo, né, evolutivo, né? Eu sempre digo que não se faz uma criança em 3 meses, né? Nós vamos ter que galgar muito, né, para que a gente possa buscar uma realidade diferente, né? Então, quando a gente fala em crise energética, né, a gente pode lembrar lá do apagão de 2001, nós tivemos muitas lições, né, e muitas ações. O problema é essa necessidade de tomada de uma ação a partir de uma crise, né? É a reação, né? A gente não pode ser tão reativo, a gente tem que ser preventivo, né? Eu lembro que naquela ocasião nós mudamos lâmpadas, né? Passamos a usar lâmpadas, né, mais econômicas, né? Teve uma série de ações, né, que até hoje existem, né, mecanismos, existem inovações tecnológicas que ajudam a economia, né, do consumo de energia, da água, né? O professor André comentou muito bem aí sobre a importância da matriz energética, né, de utilizarmos, né, outras matrizes. A Covolan é um exemplo, né? Nós temos a nossa geração de vapor por biomassa já há mais de 15 anos, né? Então, todo o nosso vapor é proveniente de restos de madeira, podas de árvore, bagaços de cana, né? Aquilo que seria um problema, né, para a cidade, né, para o município, nós fazemos, né, geramos energia a partir disso, né? Então, tem que se pensar, né, em utilizar essa questão da inovação tecnológica, né? Outro ponto que o professor André comentou dos químicos, né? A partir do momento que você tem uma cadeia de suprimentos ou de uma cadeia produtiva competente, né, uma cadeia produtiva sustentável, você se torna sustentável. Você precisa de fornecedores sustentáveis e clientes sustentáveis para você ser sustentável, né? Então, desenvolver bons fornecedores com produtos químicos, né, que não utilizam componentes agressivos ao meio ambiente, né, que vão nos ajudar a minimizar os impactos ambientais, que tudo isso vai levar a uma crise. Então, a Covolan, mais uma vez, né, ela é a única empresa têxtil da América Latina, né, eu acredito até de todas as Américas, que é membro contribuidora de um programa chamado ZDHC, que é o Programa de Zero Descarte de Produtos Químicos Perigosos, né? Isso mostra a responsabilidade da empresa, né, o quanto ela precisa se adequar para essa situação, né, acontecer. A Covolan investiu no seu processo de tratamento de esgoto, né, na sua estação de tratamento de esgoto, quase 50 milhões de reais com recurso próprio, com uma tecnologia, né, de ponta, né, que são membranas de ultrafiltração, que devolvem a água que foi captada do departamento de água muito melhor, né, naquilo que ela descarta, né? Também processos de reuso, né, devem ser investidos para que você possa circular, né? E aí entra a importância da economia circular. Tudo isso vai impactar na crise energética que nós vivemos, né? 2013, 2014, né, quando a gente teve a outra crise aqui em São Paulo, escassez de água, também foi uma outra loucura, né? O que nós aprendemos lá? A importância da economia, porque o desperdício é muito grande, né? O desperdício de água que existe no consumo, ele é absurdo. Nós consumimos em um banho, a cada 2 minutos, uma média de 12 litros de água. Uau. Quer dizer, se nós tomarmos um banho demorado, né, cantando, né, algumas coleções aí que nós gostamos, de 16 minutos, nós vamos consumir 96 litros da água, né, sendo que a ONU determina que o ser humano precisa de 110 litros de água por dia para sobreviver. Quer dizer, num banho a gente já matou tudo, né? Então, você não vai mais poder escovar dentes, etc, 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 né? Usar o banheiro, dar descarga. Então, tem que existir o quê? Uma conscientização, né, de quem faz o papel transformador, né,
dos funcionários, dos seus alunos, né, da comunidade, e aí entra fortemente o que a Renata falou, nós precisamos sensibilizar as pessoas. A partir do momento que as pessoas são sensibilizadas, elas mudam o comportamento, elas mudam a atitude. Né? Então, enquanto a gente vê os nossos meios de comunicação trazendo tanta desgraça, né? Falando de tanta a retórica, né? Daquilo que a gente já sabe, né? Eles não se preocupam, né? Em trazer informações importantes para uma situação gravíssima que é essa crise energética que nós estamos vivendo. Né? Eu não vou falar o jornal aqui, mas eu assisti o jornal no dia que o ministro fez lá o seu depoimento de Minas e Energia. Eles falaram 30 segundos. Né? 30 segundos do depoimento do ministro. Poxa, né? Nós estamos à beira de um colapso novamente. Se não tomarmos uma ação, no final do ano vai faltar energia, vai ter apagão, vai parar a indústria, nós vamos ficar sem força. Então, precisamos da conscientização. Né? Por quê? Porque a poluição ela acontece a todo momento. O efeito dos gases, ou os gases de efeito estufa, eles estão a todo vapor aí, mudando o clima e atuando nessa questão que provoca a crise, né, energética, né, de todos os lados. Então, o que eu resumiria tudo isso? Nós precisamos investir em infraestrutura, inovação tecnológica. Né? Outro ponto que o professor André falou, sem floresta não vai ter água. Né? Muitos acreditam que não é assim, né? Mas nós precisamos preservar, né? o nosso meio ambiente, né? As árvores, a Amazônia, etc, etc. Conscientização, conscientização, conscientização. Educação, educação, educação. Acho que são algumas das ações que nós temos que ter. Isa, você me permite uma Por intervenção favor. rápida? Por favor. Deve, por favor. Fascinado com a fala dos meus colegas de mesa redonda. Eu queria dizer, por exemplo, que no caso da Renata, ela nos apresentou um caso de sucesso às vezes eu sou crítico, bastante crítico da economia circular, mas o que você falou, Renata, muito interessante. Uma otimização de todos os recursos naturais numa única peça. Fiquei fascinado com esse exemplo, fiquei muito feliz de saber o vanguardismo da sua propositura, muito legal. James, professor e empresário James, eu estou aprendendo demais. Olha só, a questão ambiental, problemas ambientais são tratados de uma forma menos onerosa se você não deixa acontecer. O olhar integrador, profilático. É a mesma coisa com saúde pública. Há países que têm um investimento forte em saúde pública, saúde estatal, e fica muito mais barato, e você consegue atender muito mais pessoas. Na crise da pandemia, a gente está acompanhando isso. Você vê países que têm um Estado forte, estão enfrentando o problema melhor, porque quando você vê uma situação dessa dramática, o SUS está sendo fundamental para qualquer pessoa. Aqueles que são neoliberais, os não liberais, o povo, o rico, nós somos todos humanos. Quando você vai ficar doente, sofre um acidente de carro na rua, você vai parar no hospital público. Você não sabe, você não consegue falar. E o professor James, ele comentou uma coisa muito interessante. Eu fiquei aqui refletindo, James. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma analogia que pode não servir, mas eu pensei, já ouvi isso. O metrô do Rio de Janeiro, sou carioca e tal, não estou aqui fazendo nenhuma homenagem, mas, enfim, uma homenagem nessa hora da noite ao Rio de Janeiro. Ele é um metrô muito adequado, muito limpo. Quando você tem uma prática adequada, quando você age bem, uma parte maior da indústria, daquela cadeia produtiva age corretamente, todo mundo age bem. É difícil no metrô do Rio, as pessoas se sentem mal de jogar papel no chão. É um exemplo pequeno, né? Isso no mundo todo é assim. Se você tem uma estrutura funcionando, aquele inimigo do meio ambiente, aquele mau empresário, aquela indústria que só foca no lucro para o seu acionista majoritário. Não é um lucro para dividir para os seus funcionários, os trabalhadores. Você coíbe a má atitude industrial e empresarial. Então, o que o professor James falou é muito importante. Quer dizer, você tem uma estrutura sólida. E a crise energética, pessoal, ela só não é maior o drama hoje, James, Renata e Thaisa, porque de 2001 para cá, a maior crise energética antes foi 2001, houve uma diversificação importante da nossa matriz energética. Senão a situação já seria mais dramática do que ela já é. Já é muito dramática. Mas entrou eólica, entrou solar, entrou gás natural por mais que eu critique o gás natural, mas ele é uma combustão mais limpa do que o óleo diesel, do combustível, e óleo combustível, claro. Ou seja, com toda essa maravilha que é o Brasil energeticamente, a gente está correndo o risco de entrar numa crise monstruosa, sem sentido nenhum, por falta de planejamento,
por total despriorização da questão econômica inteligente. Eu estou falando aqui, economia inteligente é você pensar o todo. Você não pode pensar, vamos dizer assim, numa padaria você vai começar a usar um trigo vencido. Vamos dizer que você vai produzir mais com aquele trigo vencido. Um exemplo, uma analogia rápida aqui. Aquele padeiro, aquele pequeno empresário vai ganhar dinheiro, mas alguma coisa vai acontecer, vai gerar doença na população. Ou seja, a má atitude, cedo ou tarde, ela vai cobrar um preço. O que a gente está vivendo de energia, de crise energética num país com tanto potencial para solar. Agora temos o pré-sal. Deveríamos não exportar para os Estados Unidos o nosso maravilhoso ouro negro e produzir aqui nas nossas refinarias. É um absurdo o Brasil preferir exportar banana ao invés de produzir o doce de banana, exportar. Só uma analogia, a gente faz isso com café também. Ao invés da gente exportar o café verde, são bilhões e bilhões de dólares. Aí, lembrando de uma fala muito inteligente da Renata, desnecessariamente a gente perde muita riqueza. Vamos enriquecer, inclusive, o empresário brasileiro. Ele precisa... O James falou uma palavra interessante. Tem gente que acredita que desmatar não tem problema. A questão no Brasil é de crença, né? Não é crença. A crença tem que estar baseada em alguma fundamentação. Não pode levar a questão religiosa para a questão empresarial, senão vai dar problema. A separação entre Estado e religião já aconteceu há séculos, tá certo? Já há séculos o absolutismo questionado. Não dá para trabalhar o Estado brasileiro com base em dogmas, em maluquice, mentira. Tem que ter conhecimento, não pode ficar decidindo coisa com base em 2, 3 fases, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tem que estudar, entendeu? Tem que estudar até para rir de uma historinha em quadrinho do Cebolinha e da Mônica. Tem que estudar. Verdade. Senão fica até difícil rir, né? Fica difícil rir. Você fica anestesiado, precisa de grandes emoções, sabe? Detesto falar programa aqui de televisão. Precisa de programas baratos, gente contra gente, competições malucas. Excessiva gente pelada, nada contra gente pelada. Eu sou muito liberal. Eu estou falando, você considerar humano um ser banal, que só consegue ficar feliz com coisas rápidas e grandes emoções, vai cansando o cérebro. E aí você fica velhinho, o que eu fiz da vida? O que eu sou? Quem eu sou? O que eu fiz? O que eu construí? Enfim, é isso, é uma questão existencial. A questão da sustentabilidade é também uma questão filosófica. A gente parar e perguntar, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? O que eu quero da vida? Eu estou comendo o que eu estou me alimentando? O que é o sentido da vida? O que eu quero? O que eu quero? Eu sou um ser banal? Eu sou uma coisa? Não. Você é um ser vivo. Faça valer a pena essa jornada. Dê um sentido para a tua existência. Valorize o meio ambiente, a água, a energia. Vá para uma praia, não jogue lixo na areia. Recolha o seu lixo. Isso é tudo. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com as nossas ações. O James falou a questão da água. Nossa, a gente tem que tomar um banho em prazo adequado, mas a gente, com o estado frágil, a gente tem problemas de encanamento aqui em São Paulo. São 10 mil litros de água, mais ou menos, por menos de 1 minuto perdido, porque a gente não tem dinheiro para fazer a manutenção. Os nossos viadutos... Gente, eu viajei, estava no passado na Austrália, trabalho, em 2019, que a gente está fazendo um tempo. O capitalismo forte precisa de Estado forte, para você ter universidade forte, para você ter o empresário ter solidez para poder investir. O empresário precisa ter segurança. Para isso ele tem que ter uma rodovia, uma ferrovia. Cadê as ferrovias do Brasil, gente? Como é que pode um país desse tamanho sem ferrovia? Não pode. Eu já trabalhei muito com comparação de Brasil com outros países em termos de ferrovia, energia. É um absurdo. A gente mal tem ferrovia. Um país desse tamanho, Canadá, Austrália, Estados Unidos, todos os países de dimensões continentais, tal como o Brasil, deveriam apostar vigorosamente em ferrovia. O Brasil é o único do mundo desse tamanhão todo. Cabe aqui toda a Europa, menos a Rússia Oriental. E como é que pode a gente mal ter ferrovia? A gente, para passear passageira, é aquele trenzinho de Paranaguá, que vai lá de Curitiba para Paranaguá, é aquele trenzinho de Belo Horizonte para Vitória, c'est fini. Enfim, são muitos problemas. Não dá para culpar Juscelino Kubitschek, já se passou. Brasília foi legal, mas que junto de Brasília fosse levado um parque ferroviário, modal ferroviário, né? Enfim, gente, essa discussão é maravilhosa, eu estou adorando. Adorei. Perfeito, professor. Eu queria complementar um conteúdo do professor André, né? Tudo isso, né, professor, é o interesse dos grupos, né? O interesse individual, né? Essa questão da ferrovia, né? Se a gente pegar a história, a gente vê que nós não investimos em ferrovia porque existiam interesses, né, muito pontuais, né? Chevrolet, Ford, Fiat. E a gente só teve a Gurgel, professor James. Foi arrasada. Pertinho aqui, Rio Claro. Exatamente. Né? Não seria legal o Brasil ter uma montadora de automóvel? Uma fábrica, perdão. Não montadora, uma fábrica brasileira. A China tem, a Índia tem. Sim, eu fico triste porque eu sou brasileiro, não tenho vergonha nenhuma, tenho orgulho de ser brasileiro.
um país com uma cultura linda. Sim, e agora está tendo lá uma MP da crise energética no governo, né? Eu estava ouvindo hoje que já saíram mais de 250 jabutis, né? Ou seja, emendas de interesses pessoais de cada um, né? Então, enquanto não se pensar no coletivo, é difícil a gente falar de sustentabilidade, né? É difícil a gente falar num mundo melhor. James, você trouxe o dado que eu estou aqui estarrecido. 29 empresas da área têxtil no Brasil, da indústria têxtil, só 29 têm a certificação. 6 têm a certificação ISO 14001. Esse dado, James, eu vou sair dessa reunião, assim, é estarrecedor. E a tua empresa, parabéns, é uma delas. Assim, é uma coisa de assustar. Quanto que o Brasil poderia, o Brasil que tem Petrobras, Embraer, USP, Unicamp, nós, pessoal, quando viajam fora do Brasil, acham que a gente é só exótico. Vamos carregar o nosso lado exótico. O nosso samba, que é exótico no bom sentido, nosso carnaval. Mas o Brasil poderia e pode fazer muito como país envolvido. É um país que nossos engenheiros são fantásticos, gente. Engenharia brasileira é incrível. Nossa música, você tem aqui música. Você entra num hotel em Nova York, você vai ouvir lá Tom Jobim, né? São um exemplo, né? Então, é um país com. Eu fico impressionado como é que o Brasil ainda não encontrou um caminho. Sabe? Acho que o preço caro a gente paga por uma escravidão de mais de 350 anos. Essa escravidão, essa nossa raiz mal resolvida, uma abolição de mentirinha, uma não preparação daquelas pessoas que foram colocadas sem situação sem profissionalização, é uma amálgama, uma coisa mal resolvida, um racismo estrutural não enfrentado, e a gente não conseguiu ainda, não surgiu aqui uma guerra de secessão, eu não estou aqui postulando, os Estados Unidos se resolveu muito, ou bem ou mal, lá através da guerra de secessão entre 1861 e 65, a gente aqui fica acochambrando, jeitinho, não conseguimos ainda construir uma nação desenvolvida, e cada vez mais longe disso. Não adianta falar em sustentabilidade com tantos interesses. O professor James falou, é tanto interesse, a questão energética, agora as pessoas lutando para faturar. Acontece que a gente está, o barco da humanidade é um barco único, é uma canoa, é Gaia, como diria o cientista James Lovelock. Se essa canoa começar a entrar muita água, vai todo mundo afundar. A lucratividade do empresário brasileiro já está caindo muito. Uma série de dados mostram que cada vez menos tem... a riqueza no Brasil está sendo perdida pela classe média, o pobre lançado à miséria e o rico deixando de ser rico, mas o investidor do mercado financeiro, o mega investidor, esse faturando. Mas não gera um chinelo, não produz um chinelo. Não produz nada. Vai dar problema, hein, pessoal? Vai dar problema. Tem uma hora que o vidro grosso do carro blindado contra bala não consegue segurar o desespero das massas. Tem que ter algum acordo social, tem que ter algum desenvolvimento socioeconômico, com respeito ao meio ambiente, não com destruição ambiental. Sim. E para o professor ficar mais estarrecido ainda, eu vou responder agora a pergunta da Thaisa sobre a 50.001, né? Conta o que é a ISO 50.001. Desculpa, Thaisa, cortou? Contar o que é a ISO 50.001. A ISO 50.001 é um sistema de gestão de eficiência energética, né? Onde você usa da melhor forma, né, a energia, né, para gerar riqueza, para gerar a produção, né? Então, você vai procurar aqueles equipamentos que consomem mais, né? Vai tentar reduzir, investir em tecnologia, racionar, enfim, né? São todas as ações para a questão da eficiência energética. E para o senhor ter uma ideia, nós temos 18.227 empresas certificadas no mundo na 50.001, né? A Covolan está em processo de certificação, logo estaremos com mais esse certificado. No Brasil, nós temos apenas 73 empresas. Apenas 73 empresas. Do segmento têxtil, que é o nosso foco hoje, quem chuta o número? Ai, James, depois do ISO 14.001... Vai, Renata, você que está quietinha. Não chuto, não... Mas 10, não sei, assusta. É tão bem pequena, bem pequena. É nada, é zero. Não tem nenhuma? Zero. Realmente desalentador. Esse evento aqui, vamos mudar. É sério isso, James? Vamos ter que tomar muito vinho hoje, né? Não tem nenhuma empresa têxtil no ISO 50.000 no Brasil? Têxtil nenhuma. A gente está ficando para trás, é uma pena. Jesus! Então, mostra aí a responsabilidade empresarial, né? Mostra a falta dele, né? Ou a falta dele, né? Então, nós precisamos mudar
né? De baixo Felizmente, até tem profissionais como a Renata brilhantes, né, James, que trabalham também com as crianças, porque é sensacional. muito difícil mudar a cabeça de um adulto, né, que viveu a vida inteira achando que o meio ambiente, que... Olha, gente, quando eu tinha 6 anos de idade, foi aí que eu entrei, me apaixonei, fiquei angustiado com a questão ambiental. Meu pai tinha passado num concurso para a Petrobras, eu sou filho de um estatístico, trabalhando na Petrobras. Com 6 anos de idade, ele foi viver em Campinas. Meu pai fez, a Petrobras enviou meu pai para fazer um treinamento na Relan, na empresa, na Paulínia, né? Replan. Replan, perdão, na enorme, importantíssima Replan. Olha, logo eu, filho de petroleiro, confundindo refinarias. Faltava falar Reduc, lá de Duque de Caxias, a Replan. E, gente, eu estava num churrasco, eu tinha 6 anos de idade, meu pai com os amigos dele e tal, e um amigo do meu pai está vivo, felizmente, está com 76 anos, tinha uma juventude no churrasco, uma garotada de 19, 20 anos. E a brincadeira dos rapazes, sabe qual era? Para agradar, assim, para atrair o sexo oposto, não sei exatamente qual era o motivo. Era jogar passarinhos contra uma parede para ver qual passarinho explodia, jogava mais sangue. Eu vi essa cena, pessoal, eu tinha 6 anos de idade, aquilo me marcou tão profundo. Eu fiquei, naquele dia, eu chorei, claro, mas me despertou em mim uma revolta em relação ao desprezo de alguns humanos, ou de muitos humanos, em relação à vida. Um serzinho frágil, você jogar contra a parede, a competição, quer dizer, assim, esse lado vil do humano existe. Né? A questão é a gente tentar despertar o lado amoroso do humano, o humano que ama o próximo. Esse humano amoroso existe, eu não vou desistir desse humano. Esse humano está em todos nós, é uma decisão racional. Por isso que é tão importante a gente ler, ir ao cinema, tentar brincar, cultivar as amizades, porque a gente começa a despertar o nosso lado mágico, o pensamento, opa, o legal é amar, o legal é proteger. Isso está em todos nós, no ser humano mais pérfido. Olha, com todo, assim, citar aqui uma pessoa muito dramática na história humana, Adolf Hitler, tratava com muito respeito seus empregados, mas era um alucinado que ordenou a morte de milhões de pessoas. Ou seja, dentro de cada ser humano existe a salvação. Eu não estou aqui postando nada de religião, não tem, mas creio nos deuses e tal, mas essa beleza interna tem que ser despertada. Por isso que o trabalho da Renata é lindo. Uma criança que aprende os preceitos de sustentabilidade com seus 4, 5, 6, 7, 8, é uma outra criança. É um ser humano que vai ter maturidade para compreender que o momento dele encontrar a natureza não é só quando ele é enterrado. Muitos humanos, lamentavelmente, só retornam, só têm contato com a natureza quando entram no caixão. Não! Vamos ter um banho de floresta. Aliás, é uma coisa muito bacana agora. O Japão faz muito isso. Banho de floresta. O que é meio ambiente? Tudo bem, você não conhece? Vamos andar na floresta? A gente, às vezes, protege só o que conhece. Eu levo meus alunos, gente, tanto de graduação quanto de pós, eu vou com a minha família, minha esposa, vamos passear na floresta. Floresta da Tijuca, a floresta aqui em São Paulo, qualquer floresta, maravilhoso Parque das Neblinas. A gente tem que conhecer o meio ambiente. Nós somos natureza. Essa desconexão nos faz muito mal. A gente achar que nós somos mais como? A gente não é nada sem a natureza, nós somos a natureza. E outra coisa, nossa responsabilidade em relação a esse planeta é enorme, porque, em tese, nós somos aqueles que conseguimos elaborar mais, nós somos os racionais. Se somos os racionais, protejamos nós e todos os demais. Senão a inteligência não serve para nada. A inteligência precisa servir para alguma coisa, para a gente ficar aqui mais tempo. Então não é possível, não vou me convencer essa altura dos acontecimentos que um golfinho, que um chimpanzé, que um orangotango, ele é menos alguma coisa que nós, porque eles não estão construindo a extinção da vida na Terra. Nós estamos, com a racionalidade. Para que serve, então, afinal, a racionalidade? Por favor, que não seja uma forma da gente sair da Terra mais cedo, que seja uma forma da gente construir belezas, senão não vai ter nada de Jornada das Estrelas, muito menos Star Wars. Vamos ficar por aqui e a gente vai sumir. Não é legal. Vamos construir beleza enquanto a gente está por aqui. Nossa, excelente reflexão, professor André. Perfeito. Excelente. E seu áudio fechou. Abre para complementar. Está fechado o áudio. Está fechado. Só abrir. Beleza, como a Renata sempre lembra, beleza social, beleza ambiental, beleza econômica, distributiva. Eu tive na Austrália, trabalhei um ano inteiro lá, vi um capitalismo, eu sou tão crítico ao capitalismo. Olha, no final do dia, o homem engravatado, como meu querido amigo James, minha roupinha aqui bonitinha aqui, a Renata muito bem vestida, a Thaisa muito bem vestida, nós tomando a sua chopinho com o trabalhador de rua, mais distribuição de renda, salários mais próximos, desigualdade social é ruim para o meio ambiente também, entendeu, pessoal? Então isso tudo está nesse mega pacote, e eu acredito nas crianças. Graças aos deuses, as crianças de hoje, eu acho, meu filho fala muito em questão ambiental, mudança climática, eu espero que essas crianças construam um mundo novo, porque a gente está perdendo a batalha. Por enquanto, perdendo feio. Nossa esperança.
eu preciso fazer uma pergunta para a Renata, só para a gente não deixar na dúvida. Renata, quem quiser ter acesso ao SUS, essa ferramenta que você criou, né, for Fashion Design, como que faz para ter acesso e descobrir um pouco mais? Ela está vindo no livro, e aí eu explico como funciona. No livro você explica tudo. Não tem nenhum lugar que dá para baixar, algo do gênero, Não, só através do livro mesmo. Eu deixo bem tranquilo, assim, para as pessoas que queiram entrar em contato comigo, que queiram alguma informação a mais e tal. Eu sempre estou à disposição, porque eu falo que eu te falei isso, Thaisa, no telefone, é uma missão de vida. Né? Falou mesmo. Propósito, a forma com que Aceitou você se na hora. relaciona com o trabalho, é a forma com que você se relaciona com você, a forma que você se relaciona com as outras pessoas, é como você se relaciona com você, a forma que você se relaciona com o meio ambiente, é como você se relaciona com você. Então, então eu tenho muito apreço em estar conversando com as pessoas. Então, quem quiser mais informação, quem quiser saber um pouco mais sobre a ferramenta, como uso e tal, eu sou totalmente receptiva a conversar com as pessoas, porque eu brinco que é missão de vida, né? É propósito. E no livro, ela está disponível dessa forma mesmo que a gente apresentou, né? Avulsa, mas ali explica um pouco como funciona. E a ferramenta, é interessante dizer que ela é feita para ter uma triangulação entre as pessoas. Triangulação, na verdade, é um método bastante usado na metodologia científica, que é em estudos de caso, bastante usado. Então, eu uso a triangulação, que ela funciona como ter no mínimo 3 participantes, que é justamente ter a integração também das pessoas que trabalham na empresa ou que estão relacionadas com aquele projeto. E claro que por ser uma coisa nova, talvez a pessoa não tenha todas as suas dúvidas elucidadas lendo o livro, mas elas têm totalmente a possibilidade de estar conversando, de estar entrando em contato, e para mim isso é bem tranquilo. Ótimo, ótimo. Bom. E eu queria contar uma coisa, Thaisa, para vocês. Conta. Pode ser? Claro, por favor. Enquanto os professores estavam falando antes, né? Que a gente aqui na Pepeleita tem uma coisa interessante, que a gente tem um espaço que na verdade nos salvou na pandemia, como a gente dá oportunidade para as mães retornarem ao mercado de trabalho. Então, no ambiente que eu estou aqui no showroom, né? E na parte de trás tem uma casa onde ficam as crianças. As crianças trabalham na Pepeleita. E o detalhe é que fica as crianças das mães que fazem as mais diversas funções. Ou seja, você está fazendo com que crianças de famílias diferentes, de classes sociais diferentes, elas estejam trabalhando juntas, estudando, brincando juntas, né? E que vivenciando juntas, e que você permite uma equidade bastante grande das pessoas que trabalham juntas. Você está fazendo na prática algo que ela poderia, que vai refletir certamente na vida dessas crianças. Então, né? Então eu acho que existem possibilidades e possibilidades da gente conseguir trabalhar a sustentabilidade. Por isso que eu falo que também que eu uso o conceito do triple bottom line, né? Que é a questão social também muito importante, porque quando a gente vai fazendo esse tipo de ações, né? As empresas, as marcas, quando elas vão fazendo isso, elas vão fazendo todo um trabalho de educação também, né? De equidade das pessoas que fazem as tarefas. Por que um filho de um estuda numa creche, o outro está em outra, né? O que nos une? O que nos une como seres humanos? E no caso, como a gente oferece oportunidade para as mães, é justamente que as crianças possam ser bem cuidadas,
que elas estejam perto das suas mães, Que é que fundamental elas, estar perto, nossa. né, que elas tenham a oportunidade de estarem tendo uma infância que seja que atenda ela plenamente e que possa crescer como um adulto, com certeza que vai ter uma visão já um pouco mais diferente. Então, eu acho que as empresas elas podem sim, independentemente do sistema econômico, elas podem sim se desenvolverem sustentavelmente. Mas é preciso estudo, embasamento e querer também. E eu falo isso porque, Thaís, eu acho que isso são valores intangíveis que uma marca vai construindo, né? E se a gente for construir esses valores intangíveis, o consumidor público, enfim, vai estar comprando não só um produto ou um serviço, mas ele vai estar adquirindo uma outra visão, que ela é uma visão mais sustentável, que ela é uma visão mais holística, que ela é uma visão com responsabilidade, né? E é nisso que a gente acredita, e eu peço Realmente um produto diferenciado. que eu me lembrei desse exemplo e achei que eu poderia compartilhar com vocês. Eu acho que é um exemplo bem válido, muito oportuno, muito bem-vindo e bem inspiracional. Obrigada por você ter dividido conosco. Estou adorando aqui o nosso talk de hoje, de muita profundidade, e acho que agradeço a presença hoje aqui de vocês todos. A gente está, acho que já estourando um pouquinho o nosso prazo, e para a gente fazer um encerramento, eu gostaria de pedir uma mensagem de vocês, também com uma indicação de um livro, de um filme, relacionado, obviamente, ao tema, para quem tiver mais curiosidade, para ter mais acesso a mais conhecimento. E aí eu vou começar com você, professor André, te perguntando, né, exatamente o que nós podemos fazer para a gente avançar mais nessas mudanças, né? Onde a gente começa, quais são os caminhos? A gente falou bastante, são muitos caminhos. O caminho é estar aberto à nossa própria auto-reconstrução, aberto para o novo. Um novo... Porque o que a gente tem, desde todos nós aqui, o James diz que é um pouquinho mais velho e tal, deve ser, não sei, está inteirão aí, eu quero dizer o seguinte, a gente vive numa sociedade baseada em consumo, uma sociedade baseada em trocas. E a própria União Soviética também tinha produção, não é isso? Mas não houve até hoje a criação de um modelo, esse modelo novo de sociedade precisa ser construído por nós todos. E esse modelo novo de sociedade precisa colocar a questão ambiental no centro desse modelo. E isso é muito importante, porque mesmo o capitalismo e o socialismo que foi implementado, as poucas experiências, seja a União Soviética, Cuba, mesmo todos eles não colocaram a questão ambiental como centro. Claro que a questão do capitalismo ele parte para cima, dependendo do modelo, né? Com mais financiarização ou não. Eu acho que a gente tem que construir uma nova sociedade com novos valores, filosóficos, subjetivos, porque nessa terra a gente chora pelos mesmos motivos, a gente ri pelos mesmos motivos. Eu que viajo muito o mundo a trabalho, eu vivo só, eu sempre viajo, meu salário está muito curtinho, há muitos anos não tem reajuste, sou funcionário público, mas assim, eu viajo o mundo, mas eu vejo que nós somos muito iguais. E eu não posso aceitar que nessa conversa nossa de 1 hora e pouco, cerca de 4.500 crianças, principalmente no continente africano, morreram por contato com água não potável, por conta, por exemplo, de diarreia. Eu não posso aceitar sair da Terra sem fazer muita coisa. Senão eu não posso dizer que não aprendi muito com Cristo, com Buda, com Gandhi. Eu preciso participar da construção de um novo mundo. Então eu preciso, por exemplo, acho que a Renata comentou, não sei se foi o professor James, no Natal, só um exemplo bem pontual, parar de pensar em consumir coisas que vêm de distante. Nada de bacalhau da Noruega, é gostoso? É porque está na nossa mente, uma construção cultural. O alimento tem que ser produzido próximo da gente, na medida do possível. A gente está evitando, assim, o uso de navios, aviões, transporte. Quanto menos a gente depender do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, melhor para a existência humana. Quanto menos a gente depender de uma agricultura que use muito óxido nitroso, N2O, daí vem muitas emissões, quer dizer, cada gás de efeito estufa
são 3 grandes gases, o metano, o CO2, o óxido nitroso e outras 3 famílias, a gente precisa criar uma nova forma de existir, uma nova forma de nos alimentarmos. Eu não como carne há 22 anos. Claro que eu sou um cara muito preocupado com a vida, eu visitei o Matadouro a trabalho, vi filmes, eu não consigo mais comer carne, isso aí, mas eu com isso diminui minha pegada de carbono, minha pegada hídrica, eu estou contribuindo, eu trabalho há muitos anos para o IPCC, e pode ser que surja no futuro uma regulamentação por parte das Nações Unidas, daqui a uns 15, 20 anos, para a gente limitar cada vez mais o consumo de carne, porque cada quilo de carne está associado a mais ou menos, a média, 15 mil litros de água e muito combustível fóssil. Quer dizer, e aí você fala assim, não consigo viver sem carne. Mentira, tem uma série de possibilidades culturais. Então, é muito... os desafios são enormes, mas assim, eu que trabalho com modelagem climática também, nós temos 15 a 20 anos para mudar isso aí. E mudar essa tônica. Senão, não tem mais como produzir alimentos. No Brasil, no centro dos Estados Unidos e na Europa. É um estudo muito maduro, publicado recentemente na Nature. O Brasil é um dos países que mais tende a pagar por isso. E o Brasil produz muito alimento para o mundo. Tá? Então, 8 bilhões de pessoas, somos hoje quase 8 bilhões. 2050, a ONU estima que sejamos quase 10 bilhões, 9,8. E aí? Um contexto com dificuldade de prover energia, dificuldade de alimentar as pessoas, cada vez menos acesso à água potável. Vocês já viram aqueles filmes Mad Max, Planeta dos Macacos, com Charlton Heston? E esse futuro não é para daqui a tanto tempo, não. É para o meu filho, para o filho e para a filha do James, para o seu filhinho, Thaisa, para os alunos, para as crianças maravilhosas que estão trabalhando agora ali no Jurerê, né? Eu adoro esse lugar que a Renata está, lindo, lindo. Então, pessoal, a discussão das mudanças climáticas, eu posso afirmar para vocês que o problema não é para daqui a 50 anos. O último ano para a gente começar a reduzir as emissões globais era 2020, e não aconteceu. A pandemia não aconteceu, o mesmo que aconteceu com a gripe espanhola em 1918. A gente saiu do problema, a gente está quase saindo, esperamos, se Deus permitirem, conseguimos novamente consumir muito e com base em energia fóssil. A economia mundial está voltando a avançar, principalmente na China, Estados Unidos, com consumo de fóssil. Ou seja, a gente podia ter aprendido com a pandemia a usar menos carbono, e não aprendemos. Com isso, pessoal, nosso tempo de existência na Terra está diminuindo. E é um problema para o James, para mim, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos amores. Não é para daqui a 50 anos, é para daqui a 20 anos. Produção de alimentos dificultada. Porque um grãozinho de café, o café que a gente come, ele não suporta mais meio grau. Não tem mais, a gente pode usar engenharia, mas nem todos os países podem. E o dinheiro para você fazer engenharia genética? Então, toda a nossa sociedade vai mudar pela dor ou pelo amor. Eu, James, Renata e Thaís, a gente está propondo que a gente mude pelo amor, sem precisar sofrer, sem esse desespero de milhares de pessoas morrerem por conta de um furacão, por conta de uma enchente. É isso que está previsto para o Sudeste. Desmatamento na Amazônia é tendência natural aqui no Sudeste do Brasil, chuvas torrenciais monstruosas, como foi em 2011 no estado do Rio de Janeiro, quando cerca de 3 mil pessoas faleceram na região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Sumidouro. O problema é sério. Eu trabalho nisso com todo o coração porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei porque eu acompanho as modelagens, eu estudo isso há muitos anos, eu trabalho nas modelagens, a gente fica angustiado. A gente sabe que muita gente boa não sabe o que está acontecendo. Enfim, pessoal, a mensagem é essa, visão, sair do antropocentrismo, como fez Galileu Galilei lá no século XVI. Olha, não é a Terra o centro do sistema aqui, é o Sol. Agora a gente tem que falar, não é o ser humano o centro de tudo, é a vida. A visão biocêntrica. Se a gente conseguir fazer essa nova mudança, que eu espero que aconteça pela dor, com a ciência do bem, a ciência da justiça, a gente vai conseguir continuar por aqui. Bem e por mais tempo. Livro do Jared Diamond, O Colapso, um livro maravilhoso que olha a Ilha de Páscoa como uma analogia. O cientista que está vivo, está com 83 anos, o Diamond, O Colapso, um belíssimo livro, tem tradução em português aí, já está na 27ª edição, lindo livro, vale a pena vocês lerem, é um dos maiores ecólogos, maravilhoso trabalho, ele faz uma analogia entre a Ilha de Páscoa, o sumiço daquela civilização tão moderna com o planeta Terra, nossa civilização humana. Filmes, tem um filme bastante polêmico, interessante de ver, que não é o Verdade Inconveniente, é o Novo, também Al Gore puxando uma verdade mais inconveniente, é um filme polêmico, com declarações de Donald Trump iniciando. É um filme de 2017, Uma Verdade Mais Inconveniente. Um filme mais diferente, Capitão Fantástico, não é nada daquela série de famosa, não. É um filme de 2 professores de Harvard vão criar os seus filhos na natureza. Uma crítica visceral ao consumismo. Não
consumo tudo bem, mas consumismo não dá. Não dá para todo mundo ter 200 carros, exagero, celulares, porque não dá. É bom que todo mundo tenha alguma coisa para que todo mundo possa continuar tendo, senão, caos social. Excelente, excelente. Obrigada, professora, pela mensagem, pelas dicas. Perdão por Renata, falar muito, gente, que eu sou inflamado mesmo, tá? Desculpa, tá bom? não, mas foi ótimo, foi ótimo. Está sendo bem Paixão. reflexivo. A gente tá. Eu sinto essa sua paixão, eu adoro, sou muito fã. Bom, vou convidar então a Renata para deixar uma mensagem dela e uma indicação de um livro, né, também de um filme, e uma reflexão aí exatamente, Renata, nessa sua mensagem, né? Como um designer ele pode se preparar para o futuro diante aqui de tudo que a gente conversou hoje? Thaís, assim, para mim, toda transformação ela começa por nós. Então, quem a gente consegue estar mudando e as mudanças elas podem acontecer sempre a partir da gente. Então, essa é a mensagem que eu tenho, que quando eu comecei a ter essa consciência sobre isso, eu comecei a mudar a forma com que eu consumia, a forma com que eu vivia, enfim. E isso também refletiu na forma com que eu decidi educar minha filha, que é bastante importante, né? Então a minha mensagem é: toda transformação começa com a gente. Então, a primeira transformação que você deseja no mundo, né? Tem até a frase, né? Aquilo que você quer ver no mundo, você coloca em prática, né? E eu acredito nisso, e é por isso também que eu comecei a Pepeleta, e porque para colocar em prática algumas coisas que hoje eu ainda tendo, né, indústria, mas outras indústrias, mas é começar a colocar em práticas ideias que talvez eu não fosse ter tanto espaço lá fora. Então a Pepeleta ela funciona para mim como uma marca que eu posso realmente inovar e propor coisas novas, então que eu posso fazer com que essa transformação que eu estava falando aconteça, né, de fato, e deixar isso como um código aberto para que as outras empresas, que as outras pessoas, que os outros profissionais possam também estar tendo acesso, podem também estar conversando, podem estar trocando ideia e colaborando sempre. A colaboração ela pode existir de forma muito ampla, tanto com os profissionais da área acadêmica, quanto os profissionais que trabalham na indústria têxtil de moda, né? E acho que era essa a minha mensagem. É essa a minha mensagem. Excelente, excelente. E seu livro? Então já vou falar sobre o livro. Então, o livro, ele foi publicado, de fato, em dezembro de 2020, porém tem toda uma questão, é um livro técnico, né? E tem toda uma questão do que a gente está passando, enfim, e que eu acabei fazendo um lançamento virtual, e agora em maio. Então, o livro está em várias livrarias no país todo, está online também, né? Se vocês derem uma pesquisada ali na internet, consegue achar em vários lugares. E eu indico o livro, claro, não porque eu escrevi, mas porque Ele está como e-book também, Renata? Ele é vendável como e-book ou só como fisicamente falando? Como é que está a vendagem? Eu acredito que está no momento, mas eu perdi um pouco, eu não sei te dizer com exatidão. E também não sei te dizer com exatidão em quais livrarias estão, que todo mundo me pergunta isso, porque tem toda a questão da distribuição, da pandemia, que a gente foi muito... Mas na internet, Renata, você acha imediatamente. É muito rápido. Sim, Ele tá. mas Eu acho que deve eu ser não muito sei fácil. se está agora, tá? Mas é por isso que eu falei, dá uma pesquisada ali que, né, vai achar com certeza. Bem, e aí o livro, eu falo que eu indico não por ser, por eu ter escrito, de forma alguma, mas é porque quando eu trabalhava na indústria e quando eu estudava,
eu sentia a necessidade de ter um começo de informação. A indústria têxtil de confecção é uma das mais complexas. A gente trabalha com uma cadeia têxtil e a forma com que a gente elabora as coleções e faz todo o trabalho de mercado, ela nos faz parecer que ela é contrária às questões da sustentabilidade. Então, eu comecei a perceber que me faltava um material mesmo para eu começar essa busca e essa transformação que eu tinha falado anteriormente. Então, eu digo que o livro ele é interessante, principalmente para os acadêmicos e para as pessoas que elas queiram começar a trabalhar com projeto e inovação, resolvendo os problemas da sustentabilidade na prática, né? Então, é por isso que eu indico, porque você pode, a partir dali, ter outros insights, ter outras ideias e amadurecer ainda mais o trabalho como um todo, né? Excelente. Você quer deixar indicação para um filme também? Quer aproveitar? Deixa eu pensar. Não quero deixar uma indicação para um filme nesse momento, não. Então, eu vou pedir para o James deixar uma mensagem para a gente de encerramento, também, se você fica à vontade, James, para fazer a indicação de um livro, de um filme. E como você acredita, né, James, assim, nessa sua mensagem, que as empresas elas vão sobreviver a tantos desafios, né? Cuidar da água, o carbono, a questão da toxicidade, fazer com que essa toxicidade não chegue para os consumidores finais. E eu te pergunto a isso porque a gente sabe que na nossa realidade, pouquíssimas empresas, como você bem trouxe os dados da ISO, estão preocupadas em ter os órgãos certificadores, enfim, e estão aí respeitando as questões da sustentabilidade, mas a gente sabe que está chegando cada vez mais a exigência, vai mudar essa vivência que a gente está. Como que você acredita que essas indústrias, as empresas que ainda não são ainda sustentáveis vão sobreviver? Bom, vou começar pelo livro, né, e pelo filme. O filme eu não vou indicar, eu estou bastante em débito, né, com relação aos filmes ultimamente, pela carga de trabalho, né, entre outros. E livro, né, eu vou indicar o livro Design Sustentável para a Moda, da Renata Favolisa. Tá? Eu acho que esse é a melhor indicação, né? E vou querer um dia que você vou comprar e quero que você, né, dê o seu autógrafo, por gentileza. Eu também. Né? Que Bom, satisfação. A satisfação vai ser nossa. Antes de eu responder sua pergunta, Thaís, eu quero agradecer o seu convite, né? Dizer que você foi a melhor moderadora que eu já tive durante a pandemia. Olha que eu participei de muita coisa. Você foi magnânima nesse seu trabalho. Muito elegante, né, James? Muito elegante, Renata. Ela é muito elegante. Foi elegantérrima na condução do debate. Eu acho que magnânima, né, professor? Acho que cai bem nessa palavra, né? E eu estou aqui embebecido, né, com as falas, né, da Renata e do professor André, né, a quem eu já os considero amigos, né? Muito obrigado por tanta contribuição, né? Como eu disse, eu iria contribuir pouco e com certeza aprendi muito mais com vocês do que vocês comigo, né? E teremos outras oportunidades para aprender ainda mais e, né, oxalá juntos, né? Então, antes da mensagem, vamos a essa resposta, Thaís. Eu acho que tudo passa pela questão da responsabilidade, né? A partir do momento que todos formos responsáveis com aquilo que nós nos propomos a fazer, nós teremos um mundo melhor, né? E para combater, né, essa realidade de um mundo poluído, de um mundo que não é cuidado, né, nós temos, como bem a Renata falou, começar por nós, né? É difícil a gente mudar o planeta, é difícil a gente limpar o nosso bairro, mas é fácil a gente limpar a nossa calçada, é fácil a gente dar o destino correto, né, aquilo que nós geramos, aquilo que nós deveríamos até não gerar, tá? Então, dentro das indústrias, o que nós vemos é isso, falta de responsabilidade empresarial. Precisamos
de empresários responsáveis, e aqui eu sempre defendo, né, a diretoria da Covolan, né, uma consultoria está há 13 anos, né, dentro de uma empresa, não é por acaso, né? Os nossos propósitos são comuns, né? Eles são seres humanos de princípios e valores muito nobres, né? E isso a gente valoriza demais, demais, né? Então, toda essa trajetória, toda essa caminhada, hoje nos presenteia, né? E hoje somos reconhecidos como a empresa têxtil mais sustentável da América, né? Então, não é por acaso, não é por acaso, né? E isso só é possível porque eles permitiram, né? Pela confiança, né? Pelo apoio, pelo suporte, né? A Thaisa deve estar completando 1 ano e meio agora, né? De casa, né, Thaisa? Isso Eu acho mesmo. que foi talvez o seu 1 ano e meio mais intenso da sua vida profissional, né? Porque a gente Foi vive, de mais estudo. né? É comum nós conversarmos de madrugada, né? Sobre os nossos Verdade, trabalhos, né? Então, verdade. até vi o professor André também responder de madrugada, essa é coisa de professor também, né? Ah, sim. Então, eu acho assim, como eu disse, né, eu vou resgatar aqui na minha fala, uma empresa competente precisa de fornecedores competentes e de clientes competentes. Uma empresa sustentável precisa de fornecedores sustentáveis e clientes sustentáveis. É a cadeia da sustentabilidade, que é feita com responsabilidade, com respeito, com pessoas, com a comunidade, né, e com um propósito de vida, né? Mensagem, eu gosto muito de uma mensagem de São Francisco de Assis que diz assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, né? Então, a partir do momento que tenhamos atitudes diferentes, né, comportamentos diferentes, né, fazendo a diferença nesse mundo, né, em que vivemos, né? Aliás, temos essa obrigação, né? Nós não vivemos nesse mundo à toa, nós viemos para participar da criação e contribuir com alguma coisa. Nós não precisamos ser um líder político, não precisamos ser uma superestrela, um gênio da ciência, cada um no seu campo, né? Cada um na sua forma de atuar positivamente na vida e no planeta, né? Ela falou um negócio muito bacana, né? Nós não precisamos copiar o jeito do outro, né? Nós podemos ter a nossa identidade, fazer do nosso jeito, de acordo com o nosso talento, de acordo com a nossa motivação, com a nossa crença, né? Da forma que nós gostamos de fazer. Então, que possamos fazer assim, né? Porque lembramos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus e viemos a esse mundo para viver de forma especial e para levar e deixar alguma coisa, tá? Então, cabe a nós o nosso propósito, a nossa atitude de mudança nesse mundo que depende da gente também. Uau, excelente, James. Muito obrigada. Na verdade, assim, em nome da Covolan, eu quero agradecer hoje a presença de todos, a profunda reflexão, a dedicação de vocês em compartilhar aí os seus saberes com todos nós, o tempo de vocês que vocês dispuseram para a gente estar hoje nesse momento. Quero também agradecer a todos vocês que nos acompanharam. É uma honra para nós estarmos com vocês. Qualquer dúvida, estamos todos à disposição. Desejo que todos fiquem bem, bebam água e até a próxima. Boa noite, fique bem.